Bom, então acho que eu vou começar com uma coisa que eu não falei, então, pedido do Leonardo. Né? Quer dizer, a gente tem, vamos dizer assim, falar do ponto de vista isso vem desde, sei lá, quando você começa a estudar curvas em geometria analítica, em cálculo 2 e tal, né? Você tem o círculo, né, de raio R, vamos dizer assim, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. Essa aqui é a equação, quer dizer, todo par xy que satisfaz essa equação está no círculo. E se não satisfaz essa equação, não está no círculo. Então, eu costumo pensar assim, isso aqui, se você quiser desenhar um círculo a partir disso, você programa o seu computador para percorrer todos os pixels da tela, testar com uma margem de erro aceitável se satisfaz ou não esse negócio e acender ou não, conforme satisfaça ou não essa equação. Mas essa não é a maneira mais barata, vamos dizer assim, de desenhar. Então, vamos dizer, se você tiver software suficiente assim para ter um cosseno, um seno, assim, então você pode fazer função que a cada t associa x0 mais r cosseno t, y0 mais r seno t, faz t de 0 a 2π. Claro, essa é uma possível parametrização, mas aí, ao contrário do que você tem aqui, você não pode botar o dedo num ponto da tela e perguntar se esse ponto está no círculo ou não. Você teria que achar o T. Poder pode, mas é muito mais caro. Em compensação, você traça um círculo diretamente a partir daqui, você discretiza esse intervalo. Né? Tem outras maneiras, assim, né? Você pode fazer com coordenadas, né? Usando o teorema de Pitágoras, assim, com triângulos pitagóricos, não 3, 4, 5, mas com lados inteiros, né? Com catetos inteiros, você pode também fazer um círculo. Né? Mas essa é uma maneira. Isso é interessante, né? Porque, do ponto de vista da álgebra, você passar daqui para alguma coisa assim, né? Vou botar aqui igual a... pode deixar assim. Aqui já fica bem mais... A elipse é bem mais complicado, mas para você... E vocês não aprenderam desenho geométrico no colégio, mas aprendi. Então a gente usava compasso, esquadro e tal. Você traçar um círculo, você tem um compasso que é direto. Para desenhar uma elipse, maneira padrão, você vai marcando pontos. Né? Se você pega o 2A aqui, pega os focos aqui, F1, F2, escolhe um ponto aqui, faz um círculo com esse raio aqui, faz do lado de que faz um círculo com outro raio, com esse outro raio aqui, e aí você tem 4 pontos da elipse. E aí, variando esse negócio, você vai produzindo pontos da elipse. Depois você pegava antigamente uma coisa chamada curva francesa, que era para ligar esses pontos de alguma maneira.
Então é muito mais caro. Isso é para ver assim, o impacto do computador no desenho. Imagina, desenho de peças, desenho, vamos dizer, ainda existe nos cursos de engenharia um remanescente de curso de desenho e tal, que no curso de engenharia matemática fiz questão de colocar, não, geometria analítica e computação, que são as ferramentas para você entender os softwares de desenho. Então, tinha esse custo aqui, enquanto que aqui é só você botar um A aqui e um B aqui, que você vai ter, se não me engano, né, se você fizer menos x0, dividir por A2, dividir por B2, levar ao quadrado, então vai dar. Então, para o computador desenhar um círculo ou uma elipse é a mesma coisa, o mesmo custo. Não tem. Aliás, nos computadores mais antigos, né, você tinha um problema que os pixels, sendo retangulares, se você não corrigisse isso no seu programa, você mandava desenhar um círculo e vinha uma elipse. Bom, então, mas tem então essa diferença, pensar uma curva como uma trajetória dada por um movimento de uma partícula, ou pensar como um conjunto. E a gente generalizou isso para superfícies. Né? A superfície também pode ser dada parametricamente, por exemplo, né, você tem aqui x2 mais y2 mais z2 igual a R2, ou então você fazer, botar o R, seno θ cosseno φ, R seno θ seno φ, R cosseno θ, e aí com θ variando de 0 a π, φ variando de 0 a 2π, você parametriza o mesmo círculo, a mesma esfera, desculpa. Então, tem esse ponto de vista, na questão da integral, é muito vantajoso, porque você tem a superfície parametrizada, você tem supostamente um retângulo aqui, então você traz suas integrais para cá, e aqui você sabe integrar. Se eu tivesse que dizer, não, eu tenho uma coisa que eu quero integrar, ela está aqui. Então, de certa maneira, eu preciso definir direito o que é uma superfície e como é que eu faço a integral. Então, tipicamente, uma superfície é um objeto, mesmo que esteja em Rn, né? É um objeto que cada ponto aqui, ele tem uma vizinhança aqui na superfície que pode ser mapeada, né, digamos aqui, S, pensando assim em R3. Né? Então, aqui você tem R2, então aqui você tem uma vizinhança V de X, aqui você tem um aberto U, aqui tem um ponto, vou botar aqui X0, aqui um ponto T0, aí tem um aberto aqui do plano e uma bijeção contínua, ou inversa contínua, mas que, na verdade, daqui para cá, você sabe que ela é diferenciável, de classe C1, C2, C infinito, dependendo de quão exigente você for. Aí você faz isso para cada ponto. Aí tem um problema, claro, né? Se você fizer na esfera, você já vê que você vai ter, aqui você tem o Y0, aqui você tem o S0, mesma coisa, e aí aqui você vai ter um pedacinho de cá e um pedacinho de cá que são levados aqui. E aí, se você subir por aqui e descer por aqui, você exige que esse negócio seja um difeomorfismo, quer dizer, seja uma aplicação de classe C quanto for o negócio com inversa essa mesma classe de diferenciabilidade. Aí, agora se você tiver alguma coisa para integrar aqui, você pode dizer, não, mas pega ela só nesse pedacinho aqui.
Aí eu trago e integro aqui. No outro pedacinho eu trago e integro aqui. Só que por conta dessas interseções, você vai ter alguns pedaços que foram calculados 2 vezes, ou 3 vezes, ou 118 vezes. Né? Então, você tem que dar conta disso e tem uma coisa técnica que é um resultado, vamos dizer, trabalhoso de topologia, né? Que é você mostrar que se você tem aqui uma cobertura da sua superfície, vamos supor que é finita, você pode dar um peso, dar uma função peso. É como se você dissesse assim, ó, aqui eu vou botar nesse negócio aqui, esse pedaço aqui, eu vou botar um peso que é alguma coisa assim, ou um pouquinho, não sei. E na outra tem um outro peso assim, e que nesse trechinho aqui, que intercepta esse trechinho aqui, a soma dos pesos é 1. Na verdade, você tem 118, então você vai ter 118 pezinhos somando 1. Né? Em cada ponto tem um certo número de cartas locais que se superpõem, e você vai ter que somar essa coisa e dar 1 para cada um, porque aí você multiplica o seu integrando em cada pedacinho desse pelo peso correspondente, integra aqui, depois você soma tudo, e aí onde tem 118 superposições, você, na verdade, cada uma vai estar multiplicada por um peso que no fim a soma dá 1. Então, tecnicamente, vamos dizer, é trabalhoso a definição de superfície, a definição de integral, tem uma definição de bordo. Né? Quando eu quero que a minha superfície tenha um bordo, vamos dizer, isso aqui é um bordo. Não é. Oi. Como é que o quê? É um teorema, é um teorema. Quer dizer, você tem uma coleção de abertos assim, não vou os detalhes todos, mas você tem uma coleção de funções de cada um desses abertos em 0, 1, tal que em cada ponto tem um número finito de funções que valem diferente de 0 nesse ponto, e a soma dessas funções em cada ponto dá 1. Você tem que construir isso. Tecnicamente é meio chatinho. Né? O bordo de uma superfície não é a fronteira topológica, porque quando você tem uma superfície em R3, todo ponto da superfície é de fronteira. Você pega o ponto da superfície, faz uma bolinha, tem pontos que estão fora dela. Então, o bordo é essa coisa aqui. Então, a ideia aqui é que a gente diz o seguinte, então, em vez de fazer essas parametrizações com abertos de R2, eu pego esse semi-espaço aqui, x1, vou botar T1 aqui, T1 menor ou igual a 0. Por que não Tn maior ou igual a 0? Tem gente que comete esse erro, o Elon, inclusive, né? Fica ruim, porque na hora de você fazer a orientação, é mais bonitinho. Esse aqui funciona bem, porque aqui o E1 é a normal exterior. Tem mais um detalhe de sinal mais à frente, mas a melhor maneira é essa. Tá? Você pega isso aqui, e aí, se for coisas assim, você tem vizinhanças aqui, que são vizinhanças de R2, normal. Mas quando é um ponto aqui, Z0 aqui, você pega uma vizinhança dele aqui, ela é uma coisa assim, e aí tem um R aqui, né?
um R0 aqui, e aí você tem um difeomorfismo entre essas duas coisas, bonitinho, levando... Então, aqui os pontos de fronteira, vamos pontos de fronteira e tal, e isso vai definir o que é o bordo... Oi? O que seria exatamente isso aqui? Isso aqui, em vez de você parametrizar todos os pontos da sua... Vamos dizer, pegar localmente, você fazer uma carta local por abertos de R2, quando você tem um ponto aqui, não vai dar certo. Você pega uma vizinhança disso aqui, tem esse bordo aqui, isso não vai ser difeomorfo a um aberto de R2. Mas vai ser difeomorfo a um aberto desse conjunto, que é o semi-espaço, que tem a primeira coordenada menor ou igual a zero. Então, aí, cada vez que você tiver um ponto que, pela carta local, é a imagem de um ponto assim, ele é um ponto do bordo. Você tem que mostrar que isso independe da carta local. Quer dizer, se para alguma carta local esse cara corresponde a um cara assim, para toda carta local ele vai corresponder. Tá? Se eu fizer... Tem várias maneiras, né, de fazer um atlas. Tá? A carta local é essa parametrização. Né? A carta local, geralmente você pensa a carta local assim, né? Você pegou uma região da Terra e fez um mapa, uma carta dela aqui. O mapa está aqui. Tá? Então, primeira coisa, tem infinitas maneiras, você dá uma superfície, tem infinitas maneiras de você fazer um atlas. Né? A primeira vez que eu vi outro dia saiu um negócio da Dilma lá com o mapa mundi virado de cabeça para baixo. Não tem cabeça, foi para dizer, não tem cabeça para baixo, é cabeça para cima. Mas a primeira vez que eu vi uma coisa que me surpreendeu assim, era um mapa da Companhia Escandinava de Aviação, e o mapa era centrado meio que no Polo Norte. Então, destacava os países escandinavos. Então, tem várias maneiras de fazer, de mapear uma superfície. Né? Geralmente a gente... Como elas têm cartas que se superpõem, você chama de... você pode pegar um atlas maximal, que tem todos os mapas, você não pode acrescentar mapa nenhum, mas tudo que você vai definir aqui, você vai ter que provar que independe da carta local que você está pegando. Por exemplo, essa definição aqui. Então, tem um trabalho relativamente caro. Tem uma coisa que uma coisa boa, que permite a gente dizer, então eu tenho uma superfície S e ela tem um bordo de S. Tem uma coisa que a gente estava falando da orientação da superfície. Então você tem que ter, a superfície tem que ser orientável. Orientável significa que você pode botar um atlas de maneira que quando você vem, parametriza por aqui, essa mudança de coordenadas aqui sempre tem determinante positivo. Então, você tem coisas que não são orientáveis, tipo faixa de Möbius, garrafa de Klein, coisas assim. Então, se a superfície é orientável, o bordo dela também é orientável, e aí você pode anunciar a versão, o teorema de Stokes, mais bonitinha, né? Inversão, integral sobre o bordo de S de ômega é igual a integral sobre S de d ômega. Tem uma dificuldade técnica aí que é relevante, que é o seguinte, isso vai ser definido assim, em cada pedacinho você vai multiplicar ômega por esse peso aqui. Então você vai ter P de x, que é uma função escalar, vezes ômega de x. E na hora de derivar isso, você precisa de uma fórmula de derivada do produto que não vale, em geral, a minha definição que eu dei. No caso diferenciável, vale. Então, em princípio, para fazer uma
uma extensão para variedades, você deve exigir que essa ômega seja diferenciável. Não digo que isso seja uma imposição absoluta, mas, pelo menos tecnicamente, não consegui resolver esse problema. E aí você tem isso daqui, quer dizer, uma versão limpinha. Você está dizendo que você integra a forma no bordo e essa integral é igual à integral da derivada exterior lá dentro. Também, em variedades, você pode fazer cadeias, quer dizer, superfícies parametrizadas sobre aquela variedade e usar o teorema de Stokes parametrizado dentro da variedade. Tem subvariedades, tem coisas assim. Né? Eu vou usar livremente isso aqui, principalmente porque quando eu pego um aberto ômega em R3, está implícito assim na hora que eu aplico o teorema, eu vou ter que exigir, isso nem sempre é verdade, que o bordo dele, que a fronteira dele, como subconjunto de R3, seja uma superfície nesse sentido aqui. Então, vamos dizer, o teorema da divergência, que vai dizer que a integral sobre ômega de, vamos dizer assim, um campo de vetores, né, da divergência de f é igual à integral sobre o bordo de ômega de f ds, essa aqui, dv, pressupõe que isso daqui está definido, né? Quer dizer, eu tenho o bordo, eu penso ele como uma superfície e tenho que saber fazer essa integral. Claro que eu sempre posso dizer, não, tudo bem, esse ômega aqui está parametrizado por um bloco, por uma cadeia, e aqui também é bordo de cadeia, mas uma das coisas importantes aqui é que quando você define essa integral, você prova que ela independe da escolha das cartas e das partições da unidade. Você tem todo um trabalho de fazer as cartas locais, as partições da unidade, somar tudo para definir o que é essa integral. E isso é para uma escolha. Então, você tem infinitas escolhas. Então, você prova que independe da escolha também. Quando a gente está falando de ômega, é necessário que seja orientado e diferenciado, é isso? Não, eu estou falando que eu estou sempre trabalhando com a superfície diferenciável, porque eu preciso do plano tangente. Então, minha superfície é pelo menos de classe C1, mas provavelmente de classe C2, pelo menos, que eu quero derivar coisas. Isso, vamos dizer, essa ideia de superfície, né, de variedade, ela tem um interesse em si. Quando você faz, sei lá, estuda um pêndulo simples, ou um pêndulo simples significa que ele vai andar em R3 sobre uma esfera. Se você pensa uma haste e pensa só as duas extremidades, significa que é como se uma extremidade andasse fixa em R3 e a outra numa esfera de centro, fixa não, livre em R3, a outra numa esfera de centro naquela que está livre. Então você está numa subvariedade de R6, isso com duas partículas. Né? Então, em geral, quando você tem movimentos de corpos rígidos, você tem variedades envolvidas. Não é um mero devaneio matemático. E quando você anda sobre uma superfície, um ponto anda sobre a superfície, o vetor velocidade está no plano tangente. Então tem uma diferença muito importante entre o que é o ponto e o que é vetor. O mistério da Santíssima Trindade passa a não valer aqui, ele vale lá embaixo, né? Porque aqui o ponto é ponto, vetor é vetor. Ponto está na superfície, vetor está
plano tangente. E você tem que ter isso bem claro. Então tem um monte de coisa, um monte de matemática interessante você vai fazer. Tem a questão da curvatura da superfície, tem várias coisas aí que, vamos dizer, tipicamente assim, num curso de geometria diferencial, isso tem que ser feito assim para começar, porque você quer trabalhar com as superfícies como objetos em si, as variedades em geral. E aí tem subgeometrias, tem geometria riemanniana, tem geometria simplética, tem geometria algébrica, tem outras com nomes mais exóticos, tem várias, cada uma estuda um certo tipo de variedade, de coisas. E a geometria simplética, que ela está do contexto de... Sempre parece o contexto de mecânica. Porque ela meio assim, mas é que na mecânica você pensa, assim, na mecânica da partícula, você pensa o vetor posição, que é o Q, e o P, que geralmente o P não é a velocidade, mas é o momento. Né? Então, você pensa com esses dois caras aqui, e tem uma forma, duas formas, tipo dp exterior dq, assim, que é muito importante. E aí você generaliza isso para dizer, não, a geometria simplética tem uma variedade e tem uma forma bilinear. Tal. Quer dizer, o ponto de partida é a mecânica e depois vira um objeto de estudo em si, em matemática. A geometria algébrica vai estudar as variedades definidas por equações algébricas. E aí isso te conduz naturalmente a variedades em CN. Você vai pensar com um polinômio já você tem que passar de R para C, com polinômios com várias variáveis, várias equações, então você vai trabalhar em CN. Bom, mas só assim para... Mas importante, eu já na coisa do Laplaciano eu já usei isso. Eu vou voltar ao Laplaciano, de certa forma, aproveitando isso aqui. Então, para nós o Laplaciano surgiu assim, né, na equação, chamar de equação do calor, mas ela fica a versão mais chique, fica a equação da difusão. A ideia é que você tem algo que poderia ser umidade também, que se propaga, assim como o calor se propaga do mais quente para o mais frio, a umidade se propaga para o lugar de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Coisas. Então, a equação da difusão apareceu isso aqui, né? A ideia era que você tem um aberto ômega, tem o bordo de ômega, que agora vou pensar como uma superfície, assim, né? E você tem uma U, que a gente vai pensar assim, de 0 a infinito, vezes fecho de ômega, em R, que leva Tx em U de Tx, que a gente pode pensar também como a U de T calculada em X, onde U de T que é a distribuição de temperatura no tempo T. É o estado. É como se você dissesse assim, ó, eu vou pensar isso como um movimento ao longo do tempo
de um objeto num espaço de dimensão infinita. Que objeto é esse? É a distribuição de temperatura. É super legal você pensar isso. Você tem um gráfico que vai mudando com o tempo. Assim como você vê uma partícula andando no tempo, você tem um gráfico da função, uma função mudando no tempo. Isso daqui, a equação que a gente tem, a gente deduziu, du dt é igual a um k, assim, divergência do gradiente de u. Isso aqui em x. Vamos dizer, no caso diferenciável, né, você pode escrever assim, d2u dx2 mais d2 dx1 volto a dizer, isso aqui é a versão em coordenadas, no caso, duas vezes diferenciável. E esse operador, então esse operador, vamos pensar assim, esse operador aqui, ele atua sobre uma função u, vamos dizer assim, em princípio eu vou olhar para u como uma função, porque essa equação só vale aqui dentro, ela não vale no bordo. Que vai levar a cada... Então, Laplaciano de u é igual a divergência do gradiente de u. Eu vou, vamos dizer, ser menos radical, vou escrever isso assim, embora não necessariamente seja isso, mas é mais... Eu detesto esse nome div, porque div... Eu quero escrever em sueco, não quero escrever, não sei se sueco, essa palavra div faz sentido, ou em chinês, em russo, sei lá. Então, quero escrever uma coisa... Então, o que a gente fez foi dizer, olha, esse cara daqui, então é como se eu tivesse assim, né? Eu tivesse o meu espaço E igual ao espaço das funções V de ômega barra em R, com V restrito ao bordo de ômega igual a zero. Isso é uma condição de fronteira que eu impus por razões matemáticas. Tem uma outra condição de fronteira que também funciona bem, chama assim esse de E0. Tem um outro que seria o E1, que é o conjunto das V de ômega barra em R, tais que a derivada, a gente costuma dizer assim, derivada normal de V no bordo de ômega. Na verdade, a derivada normal só faz sentido no bordo. A derivada normal é o seguinte, né? Eu tenho U aqui, no ponto do bordo, aí eu tenho o gradiente de U, ele pode, né, pela função aqui, ela está aqui, eu tenho o gradiente de U, ele pode apontar para cá, pode apontar para cá, pode apontar para cá. Então, mas, se eu impuser, não é tão intuitivo assim, mas se eu impuser uma condição de fronteira dizendo assim, ó, aqui não passa nada, eu isolei a fronteira, então se não passa nada, o gradiente não pode contar assim, porque aqui não, para cá não varia, as coisas só variam nessa direção. Então isso significa, né, que o dv deu a derivada
de V em relação ao normal é o gradiente de V escalar anormal. E ele está dizendo que o gradiente de V é tangente à fronteira. Essa daqui é zero. Quer dizer que a temperatura no bordo, porque tem duas maneiras de zerar alguma coisa no bordo. Uma maneira é você dizer, olha, eu vou dizer que a temperatura no bordo é zero, todos os pontos. Tirei meu lingote do alto forno e joguei numa piscina de gelo. Não vai funcionar tão bem, mas é uma metáfora. Né? A outra seria dizer, não, eu pego o meu lingote e ele está totalmente isolado do exterior. Vou ter um isolamento em torno dele. Então, ele não vai trocar calor com o exterior. Então, o gradiente de temperatura ali dentro vai ter que dar um jeito de ser tangencial. Essas duas condições são boas por conta de uma continha que eu faço aqui. A continha que eu faço aqui, né, eu fiz lá o desenvolvimento, Fourier e tal, quer dizer, eu interpretei essa equação aqui, né, como eu chamo de A igual a K vezes o Laplaciano, e eu posso pensar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a derivada, essa função aqui evolui no tempo, o ponto de t é igual a u de t. Por quê? Porque isso daqui só olha, né, aqui só tem derivadas em relação a x, então eu gelei o tempo, calculei o Laplaciano de u, multipliquei por k, e isso que me diz como é que a u vai variar no tempo. Então, traduzido nessa versão aqui, é uma coisa assim. E aí eu olhei para isso como uma equação diferencial ordinária, introduzi, vamos dizer, procurei autovalores e autovetores, e imitei o trabalho do Fourier. Em particular, introduzi o produto escalar de U por V como sendo a integral sobre ômega de U de x, V de x, dx. E eu mostrei que com essa condição aqui, né, a integral de, vamos dizer, o produto escalar de A de U por V é igual a U produto escalar por A de V. Ou seja, na verdade, eu tive que mostrar que a integral sobre ômega, o K aqui pode ficar do lado de fora, Laplaciano de U, V é igual isso foi uma integração por partes que passou pela seguinte coisa, né? Eu introduzi a fórmula da divergência de f vezes f. F é uma função escalar, f essa aqui é escalar, essa daqui é f1, f2, f3. Então, eu tenho um campo de vetores, uma função escalar, eu multiplico, isso é um campo de vetores. Se eu calcular a divergência disso, isso daqui vai dar, derivo na primeira coordenada, dá d-ROM f, d-ROM x1, f, mais f, f1, mais d-ROM f1, d-ROM x1. Derivo na segunda coordenada em relação a x2, vai dar a mesma coisa, d-ROM f, d-ROM x2, f2, mais f, d-ROM f2, d-ROM x2. E na terceira, d-ROM f, d-ROM x3, vezes f3, mais f vezes d-ROM f3,
V1 x3. E isso é a mesma coisa que fazer o gradiente de f escalar f mais f vezes a divergência de f. E isso me permite integrar por partes. Quer dizer, quando eu olho aqui, quando eu tenho isso daqui, né, significa, o que é Laplaciano de U vezes V? Isso é igual a V vezes a divergência do gradiente de U. Então, eu posso olhar para isso e dizer, quem sabe isso não veio de quando eu calculei a divergência de V vezes o gradiente de U. Isso daqui, pelo que eu vi aqui, vai dar gradiente de V escalar gradiente de U mais V divergência do gradiente de U. Então, eu posso olhar para isso daqui e escrever, ó, isso daqui é igual, né, quer dizer, o V Laplaciano de U, aqui, ó, esse daqui. Então, é igual a divergência de V gradiente de U menos o produto escalar do gradiente de V pelo gradiente de U. Ah. Ah. Quando a gente introduz o tema, a gente quer medir alguma coisa. Uhum. A gente associa uma métrica aos fatos. Uhum. Eu não entendi por que introduziu o tema desse jeito. Eu posso dizer assim, sinceramente assim, eu penso que quando Fourier escreveu, né, ele pegou lá uma função f de x igual a na verdade, fez com uma série de cossenos. Vou botar cosseno, só para simplificar. Somatório de AN seno de NX, n igual a 1 a infinito. Eu acho que ele não teve nenhuma motivação física para dizer, olha, eu multiplico dos dois lados por seno de 3x, integro, e eu vou achar o A3. Então, de certa forma, aí isso daqui levou cerca de 100 anos para neguinho chegar e dizer, na verdade o que tem por trás disso é um produto escalar de f por g igual a integral, no caso aqui de 0 a π, de f de x, g de x, dx. E aí, mais vamos dizer, por volta aí da década de 20, por volta de 100 anos atrás, é que começou a ficar claro assim, que você, 10, 20, 100 anos, tá? 100 anos depois de Fourier e 100 anos antes da gente, se destacou a ideia de produto escalar, talvez até menos de 100 anos. Produto escalar dizer, olha, tem um conceito de espaço vetorial, produto escalar, né, que são conceitos que incluem os vetores flechinha lá do Hamilton, do Gibbs, os RNs e as séries de Fourier e os espaços de funções. Ocasionalmente, esse produto escalar pode dizer, eu até estava pensando nisso hoje, eu não sei fisicoquímica o suficiente para te responder essa pergunta. Mas eu vou comentar alguma coisa sobre isso no meio do caminho. Mas eu acho que a motivação aqui você tinha essa experiência,
e meio que imitou aqui. Porque não é tão simples. Quer dizer, sim, quando você olha numa bola, num retângulo e tal, desenvolver isso em séries. Acho que no começo foi muito na marra, tá? Então, as pessoas fazendo, tirando, fazendo contas, até destacar essa ideia. Principalmente a ideia de que você não precisa saber calcular os autovalores e os autovetores para dizer que eles existem e deduzir coisas a partir daí. Porque no começo você pegava um retângulo, um cilindro, um disco, uma bola, usava coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, o que fosse, fazia contas e tal, tirava funções especiais. Então nesse caso a gente consegue calcular. Mas, independente de saber calcular, o fato de você ter aqui um operador simétrico, cujo inverso é compacto, então você tem um teorema espectral para ele, é uma informação relevante, um detalhe importante na teoria. Então, em princípio, eu tomaria aqui esse produto escalar como uma coisa puramente matemática. Ele está bem definido, o E tinha que ser o L2. Na verdade, o Laplaciano ele sempre vai ter um problema, porque ele deriva. O que funciona bem é o inverso dele. O inverso dele que é compacto. O Laplaciano ele é muito ruim, os autovalores dele vão para o infinito, e o inverso dele, os autovalores vão para zero. Então, tem essa coisa aqui. Né? Eu estou com esse produto escalar e tenho essa integral aqui e tenho isso. Isso me permite, então, dizer que quando eu faço integral de Laplaciano de UV, integral sobre ômega de V Laplaciano de U, isso é igual a integral sobre ômega da divergência de V gradiente de U menos o produto escalar de gradiente de V pelo gradiente de U. E eu digo, opa, divergência, estou integrando uma divergência em ômega, é teorema fundamental do cálculo, estou integrando a derivada no interior do intervalo. Então, esse cara daqui, né, isso daqui vai virar a integral no bordo de ômega de V gradiente de U ds, menos a integral sobre ômega de gradiente de V escalar gradiente de U. Agora, ó, esta condição ou esta daqui me garantem que isso é zero. Porque se eu estou num espaço em que todo mundo é zero no bordo, esse cara é zero. Se a derivada normal é zero no bordo, a derivada normal no bordo é o produto escalar desse cara pelo vetor normal, que está incluído aqui. Então, qualquer uma dessas condições me garante que isso é zero. E é claro que se eu fizesse a mesma conta aqui, né, com o Laplaciano de V, eu ia fazer a mesma coisa e ia achar menos integral sobre ômega de gradiente de U. Então, significa que o operador é simétrico. Então, é verdade, ninguém disse para vocês, porque vocês eram muito crianças, mas vocês estudaram o teorema espectral por causa desse cara aqui.
E esse vamos dizer, é o primeiro operador simétrico digno de nota da história. Eu não sei se antes disso já se fazia o tratamento de cônicas assim. Provavelmente não, porque a Auswelliar não existia. Mas, sei lá, pode ser, se tivesse um embrião disso. De qualquer maneira, é isso. Então, nós temos esse operador que, em qualquer um desses espaços, a menos do defeito de que, quando você pega um cara aqui, com essa definição, eu não sei se o V é diferenciável. Tem uma pista, não, aqui não tem nada que diga que o V é diferenciável. Mas se eu impuser ao V ter duas derivadas, eu posso calcular o Laplaciano de V. Só que aí ele vai cair fora desse espaço, a menos que eu ponha infinitas derivadas. Só que infinitas derivadas é demais para o contexto das EDPs. Acho que eu já falei para vocês que uma coisa que eu li no Fourier, e eu acho que isso mostra a grandeza do Fourier. Fourier é meio desprezado. Eu fiquei puto assim. Foi 200 anos do livro dele, não teve comemorações assim tão efusivas. Mas o Fourier, porque é importante o cara fazer uma coisa e reconhecer o que fez. Ele olhou e disse: olha, agora funções descontínuas fazem parte das equações das derivadas parciais. E isso é importante nas situações que você aborda. Na equação da onda, mesmo quando você faz a equação da onda, você pode ter um dado inicial descontínuo e que continua descontínuo ao longo do tempo. Se tem uma onda assim, ela se propaga assim mesmo. Na equação da difusão, não, você começa com um dado descontínuo e logo fica analítico. Enfim, quer dizer, não é conveniente eu trabalhar com o C infinito aqui. E gera esse defeito. Mas tem a ideia que você pode inverter o Laplaciano. Quer dizer, o que é inverter o Laplaciano? Significa resolver o seguinte problema. Eu dou uma F, dada F, achar, vamos dizer, F de ômega em R, achar U, vou botar assim, de ômega barra em R, com Laplaciano de U igual a F em ômega e U igual a zero no bordo. Significaria dar um cara e achar o Laplaciano, o cara cujo Laplaciano é aquele, mas nesse espaço aqui. Ou nesse espaço aqui. Então, eu dou o Laplaciano e procuro uma função que tenha esse cara como Laplaciano, quer dizer, o F é o Laplaciano de U. Então, eu procuro isso, mas eu procuro uma U que vale a zero no bordo. Porque, claro que isso aqui não tem solução única. Né? Se eu somar qualquer coisa que tenha Laplaciano zero, e Laplaciano zero é diferente de constante. É claro que uma coisa é constante, você calculou o gradiente, já é zero, então Laplaciano é zero. Mas não é difícil, por exemplo, em R2, ó, x2 menos y2, você deriva duas vezes em relação a x dá 2, você deriva duas vezes em relação a y dá menos 2, a soma dá zero. Então, aqui, por exemplo, x2 menos 2y2 mais z2, aí você vai ter 2 aqui, menos 4 aqui, vai dar zero. Então, tem funções, montes de funções que não são constantes e que têm Laplaciano zero. Essas funções são chamadas harmônicas. E harmônicas é por causa da propriedade da média, que é uma coisa linda, que eu vou, quem sabe, falar ainda hoje. Bom, então, o fato é que você... então, esse problema aqui,
né? É um problema clássico, né? Vamos dizer, aqui é chamado, essa é chamada equação de Poisson, e essa condição é a condição chamada de Dirichlet. Essa é a chamada condição de Neumann. Tem muitos alemães nessa história. Dirichlet é alemão também. Neumann é nome de microfone, inclusive. Meu pai tinha microfones Neumann. E esse problema dá panos para manga, mas uma maneira de... vamos supor aqui que essa fronteira é boa, tipo, é uma variedade, tá? Uma coisa assim. Então, você tem associado a esse problema, ou esse daqui, o seguinte, tem um problema variacional. Vocês já ouviram falar de cálculo das variações, né? Você tem problemas em que você quer achar... mais famoso é o primeiro, da Brachistochrona, que foi proposto pelo Tiago Bernoulli. Eu sempre hesito se eu chamo ele de Tiago de Jacó ou de Jaime. É tudo a mesma coisa. Era a ideia assim, você tem aqui um ponto A, um ponto B, e aí você quer botar um escorrega aqui, de maneira que se você deixar uma bolinha, ela andar aqui sob a ação da gravidade, ela chega aqui no menor tempo possível. Então, você pode argumentar sem muita dificuldade que isso daqui vai ser um gráfico de uma função, e aí você expressa para cada função que você coloca aqui o tempo que você vai levar por meio de uma integral envolvendo essa função, derivadas e tal, e vira um problema é um problema de mínimo, mas a variável não é mais um número, é uma função. Aí tem, vamos dizer, antes disso aqui, tem Euler e Lagrange. Quase todo mundo sabe que o Euler era suíço, de base. Não muita gente sabe que o Lagrange não era francês, era italiano. Depois ele foi para a França, viveu um tempo lá. Mas o Euler viu que, vamos dizer, um processo geral, de dado um problema variacional, que em geral tem uma integral, né, é uma coisa do tipo assim, você quer achar uma função y de t, né, que satisfaz uma coisa assim, uma integral de A até B de uma certa função de y de t, a derivada de y em t e t. Isso daqui você chama de j de y. Então, a ideia é formular de maneira geral um problema variacional em que você tem alguma função que envolve a sua incógnita y, sua derivada e mais a própria variável de y, e a ideia seria minimizar isso aqui, de alguma maneira. E ele fez lá um método meio aproximando por RN, não sei direito, e chegou à ideia de que você teria uma equação diferencial a qual y deve satisfazer para ser solução desse problema. E a história é que o Lagrange tinha 19 anos, então poderia ser qualquer um de vocês aqui assim, tinha 19 anos, leu lá o que o Euler tinha feito e teve uma ideia super legal e que simplificava a coisa, e o Euler então chamou aquilo de método das variações. E a ideia, não sei se eu vou... A ideia aqui é a seguinte, né? Essa y, em princípio, ela é dada, quer dizer, ela é procurada, mas com a hipótese de que y de A tem um certo valor
chamar de Azão, e y de B tem o valor Bzão. Até porque y poderia tomar valores em Rn. Tá? Então, é isso. Vamos dizer, você tem... É como se dissesse, a minha curva vai sair daqui, vai chegar aqui, e vai minimizar alguma coisa que é dada por uma integral assim. E o Lagrange meio que inventou a derivada direcional, nesse sentido, assim, no sentido amplo. Porque é como se você dissesse assim, ó, pega o espaço das funções das y de AB. Você pode estar tomando valores em Rn, mas vamos pensar assim em R. Tá? Isso é um espaço vetorial. Suponha que elas têm de classe C1. C2, quem sabe? Talvez eu precise de mais alguma derivada. Sim, né? Só que eu vou me restringir ao subespaço. Esse aqui é o E. Esse aqui é o conjunto das y pertencentes a E, tais que y de A igual a A, y de B igual a B. Então, quando você tivesse no seu espaço E aqui, você dissesse, não, mas eu vou trabalhar nesse subespaço. E aí, se eu quero um ponto de mínimo aqui, eu tenho que ter que as derivadas na direção do meu espaço são zero. Porque eu vou variar dentro desse espaço. Aqui, variar dentro desse espaço é só, vamos chamar isso aqui de E1, chamar de E0 é igual ao conjunto dos y pertencentes a E, tais que y de A igual a zero, y de B também. Então, esse aqui é o meu E1, aqui é o zero, e aqui é o meu E0. Esse não é um subespaço vetorial, é um subespaço afim. Esse é um subespaço vetorial, que é obtido, né, se você pegar aqui um y0, você soma os elementos desses com y0 e você está aqui. Então, o que o Lagrange disse foi o seguinte, ó, esse negócio aqui, se eu fizer, se y é minha solução, j de y mais SH, né, com H aqui, porque se uma y satisfaz essas condições, se eu somar com ela uma H, vou chamar aqui de H, né, y de A é A, H de A é zero, então y mais H está aqui. Mesma coisa aqui. Então, se y está aqui, y mais S vezes H, a variável é T, elas são funções de T, y de T mais S, H de T. Então, o desenho é esse, né? Está aqui a sua y, você soma uma H aqui, isso aqui é y, isso aqui é y mais H. Agora, aqui você tem y menos H, e aí você faz o S variar aqui. Então, você está fazendo, você está pegando um ponto, né? Esse é o ponto Y, esse é o vetor H, e você está fazendo derivada na direção de H. A gente aprendeu, né? Primeira ideia para pontos de mínimo de funções de duas variáveis é essa. O ponto é de mínimo, aí você deriva em qualquer direção, tem que dar zero. Então, o Lagrange fez isso em dimensão infinita. Não sei se a noção de derivada direcional já existia, porque vetor ainda acho que não estava, acho que não tinha essas ideias, mas isso aqui vai ser o quê? Você vai fazer integral de A até B, de F, de y de t mais SH de t, y ponto de t mais SH ponto de t, porque a variável é t, então quando você deriva y mais SH, dá y ponto mais SH ponto. T dt. E aí deriva isso em relação a S. Roubando um pouco,
roubando um pouco. Se você fizer derivada disso em relação a t, derivada em relação a s, desculpa, esse aqui vai ser integral de a até b. Aí você tem aqui, não sei se eu vou chamar assim, dρm f, dρm y. Né? Tá, eu derivo isso daqui em relação à coordenada y, vezes a derivada disso daqui em relação a s. Derivada disso em relação a epsilon dá h. Depois, aqui eu derivo f em relação à variável y ponto e multiplico pela derivada disso daqui em relação a s, que é h ponto. E mais dρm f e dρm t. Eu acho que eu vou... Se eu deixo isso aqui... Bom, deixa aqui. Né? Vou ter isso daqui. Isso aqui, quando o S for zero, tem que ser zero. Você falou que o Y minimiza... O Y supostamente é o ponto de mínimo. Então, a derivada direcional na direção H tem que dar zero quando S for zero. Então, isso aqui vai dar, quer dizer, substituindo aqui com S zero, né, você vai ter integral de A até B, de dρm f, dρm y, de y ponto t vezes h, mais dρm f, dρm y ponto, de y ponto t h ponto, mais dρm f, dρm t, igual a zero. Aí aliás, isso daqui, desculpa, esse dρm f e dρm t não tem, né? Porque aqui não tem. Estava olhando para ele. Aqui não tem, né? Porque aqui não varia em relação a S. Eu derivaria dρm f, dρm t, vezes a derivada do t em relação a S dá zero. Então, esse cara aqui que estava me atrapalhando, estava deixando ele esquisito, mas na verdade eu tinha errado. Então, aqui, ó, você tem isso. Isso aqui, você pode escrever assim, né? Integral de A até B, de dρm f, dρm y, de y ponto t, h, dt, mais integral de A até B, de dρm f, dρm y ponto, de y ponto t, h ponto, dt. Isso aqui você pode integrar por partes. Você pode pegar para trazer a primitiva de h ponto aqui. Usando o fato que h de A e h de B são zero. Então, você integrar por partes, o que você calcula em A e B vai ter h de A, que é zero, h de B, que é zero, não vai ter nada. Então, isso aqui vai virar a integral de A até B, de dρm f, dρm y, de y ponto t. Quando você integra, fica isso daqui vezes a derivada disso em relação a t. Então, com sinal menos, né? Menos a derivada em relação a t de dρm f, dρm y ponto, de y ponto t. Tudo isso vezes h dt. Guardei esse que estava multiplicado por h, aí do lado de cá apareceu esse daqui multiplicado por h. Então, bom, dependendo do caso, eu calculo isso, não vou ficar calculando aqui. O fato é o seguinte, que a gente tem aqui uma função,
Isso aqui é uma integral de A até B, de G de T, H de T, dt, igual a zero para toda H pertencente ao E0. Toda H que se anula em A e em B. E aí supondo que essa G aqui é contínua, colocamos nas nossas hipóteses, você tem o seguinte, imagina que G de T em algum ponto aqui, num ponto C, isso daqui tem um certo valor epsilon diferente de zero. Como ela é contínua, numa certa vizinhança aqui, você garante que ela está acima de epsilon sobre 2. Aí você pega, usando aquele macete da função Calombinho, que eu introduzi lá nas convoluções, a gente taca aqui uma H que vem assim, né? Ela vem zero aqui, de repente ela faz assim, zero de novo antes de ir embora, e aí o produto dessa G por essa H vai ser zero fora disso, e aqui dentro tem o sinal da G, digamos que é positivo, tá? Eu posso garantir que essa minha H aqui tenha uma integral 1, sei lá, uma coisa assim. Né? Então, você vai ter mais do que epsilon sobre 2 vezes a integral de H, então não vai dar zero. Então, se a minha G fosse zero em algum... Quer dizer, não fosse zero em algum ponto, sendo contínuo, isso daqui não seria verdade. Então, significa... Quer dizer, isso aqui é um leminha básico, assim. Dizer, imagina que você tem uma função contínua e que, se você multiplicar ela por qualquer H desse tipo aqui, de classe C alguma coisa, vai dar zero. Então, você diz, não pode. Porque se a G for diferente de zero em algum ponto, como ela é contínua, vai ficar diferente de zero numa vizinhança, você multiplica por um calombinho desse, não vai dar zero. Então, pronto, então essa G é zero. Então, a conclusão é que, se y é a solução do nosso problema, y tem que satisfazer essa equação diferencial aqui, que é chamada equação de Euler-Lagrange para esse problema. Se me perguntasse se eu ia falar disso hoje, quando eu estava caminhando, não, com certeza não. Mas, bom, é legal porque provavelmente isso não vai aparecer. Não sei se no curso de ED, dependendo de quem der, ED ou modelagem, não sei, pode aparecer. Então, a filosofia por trás disso é o seguinte: você tem um problema variacional com tipo padrão, e você sempre pode achar uma equação diferencial que vai ter que ser satisfeita pela solução. Você derivou igual a zero. Né? A gente tem um problema, o problema de máximo e mínimo de uma variável, você tem um problema que é um problema de achar um ponto de mínimo, você deriva igual a zero e vive no problema de achar a solução de uma equação. Equação algébrica, mais ou menos, necessariamente. Então, aqui é isso. Você tem um problema variacional, você transformou no problema de resolver uma equação diferencial. Isso aqui. Né? Isso aqui igual a zero, quer dizer, dρm f, dρm y, y ponto t menos d dt, dρm f, dρm y ponto. Espero não ter errado nenhuma conta, mas se não for isso, é bem parecido. Isso aqui é a equação isso, vamos dizer, na física, tem uma ideia de inverter isso, que é você ter, às vezes, uma situação, um fenômeno, satisfaz uma certa equação diferencial, e você dizer, não, mas
isso minimiza, isso é a equação de Euler-Lagrange de alguma coisa e, portanto, tem um princípio de menor ação envolvido aqui. Então, tem, inclusive no contexto da mecânica, tem um caminho, né, de você formular um problema newtonianamente, F igual a ma, e em situações em que você tem um vínculo, que você é obrigado a andar sobre uma certa superfície, uma coisa assim, tem vantagem em você dizer, não, na verdade, isso é um problema de minimização, só que agora eu tenho a restrição de andar sobre essa região. Vou me meter nesse caminho agora. Mas a ideia de inverter a situação, entendeu? De ter uma equação diferencial e procurar o problema variacional faz seu sentido em física. Os físicos ficam satisfeitos. Se tem algum princípio de menor ação, então o negócio é legal. Mas na nossa história aqui tem o seguinte. Falamos aqui dos alemães, né? Mas o Riemann, Bernardo, ele passou um tempo, acho que em Berlim, lá com o Dirichlet, estudando, eles viraram cara, meu amigo, o Dirichlet ajudou ele em umas coisas, e ele usou lá na teoria de funções variável complexa uma ideia que ele atribui ao Dirichlet, que é o seguinte, quer dizer, digamos que eu quero resolver esse problema, Laplaciano de U igual a F em ômega, U igual a zero no bordo de ômega. Aqui eu não sei resolver essa equação. Então, a ideia do Dirichlet, divulgada pelo Riemann, é dizer, não, mas eu posso transformar isso aqui num problema variacional que tenha... E quando eu derivar igual a zero, vai me dar essa equação aqui. Aí, o problema variacional aqui é que esse funcional aqui, J de U, é igual a meio da integral sobre ômega de gradiente de U ao quadrado menos a integral sobre ômega, acho que é mais aqui, mais ou menos, acho que está com o sinal certo. A ideia aqui é dizer, não, se eu tentar resolver isso daqui com U, né, U vai pertencer ao espaço E. Poderia botar aqui, dar um valor G aqui no bordo também. Vou fazer com esse, para simplificar. Tá? Se eu botasse um G aqui, eu teria que trabalhar num espaço afim. Vou botar aqui. U pertence ao espaço E0, que é um das U, das V, de ômega barra em R, tais que V restrito ao bordo igual a zero. Pensa aí, aqui faz sentido, né? Você formular esse negócio aqui, supondo que U tenha só uma derivada. Tá? Porque aqui eu só vou usar o gradiente. Quer dizer, esse problema variacional faz sentido aqui. U, V vai ter que ser de classe C1. Porque aqui eu tenho um problema, que se eu pegar a U de classe C2, Laplaciano e tal, vai ter umas coisas assim. Realmente, vamos fazer a conta aqui, que faz J de U mais SH, onde H é uma função que se anula no bordo também. Supõe que U é uma solução. Né? Então, isso aqui, J de U mais SH vai ser 1 meio
da integral sobre ômega do gradiente de U mais SH. Variável aqui é x, tá? Dx quadrado mais integral sobre ômega de f U mais SH dx. Isso aqui, ó, se você fizer isso menos, né, isso menos j de U e dividir por S, U, como assim? Ah, sim, mas agora eu estou fazendo U mais SH. Então é F vezes U mais SH. Ah, tá. Não, tá? É uma multiplicação. Não, aqui é multiplicação mesmo. Aqui eu tô, tá certo. Vou botar uma coisa assim, eu não estou calculando F e U mais SH. Tá? Então, ó, isso daqui, a gente pode até desenvolver direto, né? Um meio integral sobre ômega. Isso aqui é o produto escalar do gradiente de U. Aqui também. Né? Não, aqui isso daqui vai ser gradiente de U mais S gradiente de H. Quando você faz o produto escalar, vai dar gradiente de U quadrado mais integral sobre ômega. Tem 2 esse vezes esse, S gradiente de U escalar gradiente de H, mais 1 meio de S2 integral sobre ômega de gradiente de H quadrado. Eu só desenvolvi esse produto escalar aqui. Mais integral sobre ômega de FU mais S integral sobre ômega de FH. Isso daqui, ó, esse daqui mais esse daqui é o J de U. Então, se eu fizer J de U mais SH menos J de U, fica isso daqui, que eu sei derivar em S sem problemas. Né? Vai dar esse daqui sem o S, esse daqui vai ficar um S aqui, eu vou fazer S igual a zero, eu vou calcular a derivada em zero, vai sumir esse aqui. Então, DDS de J de U mais SH em S igual a zero. Por que S igual a zero? Porque eu estou supondo que U é ponto de mínimo. Então, quando eu variar, fizer J de U mais SH, é maior ou igual que J de U. E a derivada disso como função de S tem que ser zero quando S igual a zero. Derivei igual a zero. Os engenheiros gostam muito disso. Não no exercício de engenharia, que eles nunca calculam derivada nenhuma, mas quando eles são alunos de graduação. Sabe que um engenheiro padrão não usa. Eu já falei isso para os colegas de matemática. Todo mundo sabe que o engenheiro é um cara que sabe matemática. O colega dele perguntou: qual é matemática e engenheiro? Sabe? Regra de 3, claro. Então, mais ou menos isso. Espero que os engenheiros matemáticos sejam diferentes, mas não necessariamente. Né? Também. Nunca se sabe para onde a vida vai conduzir. O Erickson, ex-diretor da Escola Politécnica, professor da curso de Engenharia Metalúrgica, ele dizia que tinha orgulho, o melhor aluno que ele teve na vida dele era presidente de uma empresa de moda. Então, é assim, isso acontece. Mas então, se a gente fizer a derivada disso em S igual a zero, né, aqui esse S sumiu, então vai ficar 1 meio da integral sobre ômega de gradiente de U escalar gradiente de H. Não tem. Não, esse aqui não tem. Esse daqui desapareceu, porque quando derivou deu 2S, o S foi zero, e esse daqui ficou mais integral sobre ômega de FH. Tá? Então, é isso daqui. Então, se eu colocar esse problema variacional,
J' de U igual a zero significa isso daqui, integral sobre ômega de gradiente de U, escalar gradiente de H, mais integral sobre ômega de U de F, H igual a zero para todo H pertencente ao meu espaço é zero. Isso daqui, se você supuser que as suas coisas têm segunda derivada, isso aqui você ainda pode integrar, porque aqui a gente reconhece, né, alguma coisa que foi o quê? Quando eu fiz a divergência de H gradiente de U, isso me deu gradiente de H escalar gradiente de U mais H laplaciano de U. Então, se eu tiver com segundas derivadas, segundas derivadas, puder calcular a divergência sem problema, né, eu posso transformar essa integral daqui na integral disso menos isso. Então, eu fico a integral sobre ômega da divergência de H gradiente de U menos H laplaciano de U mais integral sobre ômega de FH. Aí, isso daqui vira a integral sobre bordo de ômega, se é a divergência de alguém, então a integral do alguém. Só que no bordo H é zero. Então, e seria zero mesmo que eu tivesse colocado uma condição G aqui. A variação não podia alterar esse valor zero aqui. Então, isso daqui virou, né, esse negócio aqui se transformou em integral sobre ômega de menos laplaciano de U mais F vezes H igual a zero para todo H. Que pelo mesmo argumento, então vou supor que a minha U é de classe C2, que a minha F é contínua, então vamos supor que isso é contínuo, isso vai me dar Laplaciano de U igual a F. Então, o argumento de Dirichlet-Riemann é o seguinte: se eu quero provar a existência de uma solução, já que é tão difícil essa equação aqui, eu não sei resolver, ainda mais se eu aberto o ômega. Porque tinha, vamos ver, tinha os casos lá, o ômega bonitinho, você dava conta disso com séries, funções de Bessel, funções não sei o que lá e tal. Mas numa questão, numa situação geral, não sei. Então ele argumenta, não, mas espera aí, se eu, qualquer solução desse problema variacional aqui vai me dar uma solução dessa equação. Então, esse negócio daqui, eu consigo mostrar que é limitado inferiormente. Basicamente porque aqui é quadrático e aqui é linear. Tem um problema que aqui é o gradiente. Mas tem um resultado. Então, pagando isso aqui, deixo funcional. Integral sobre ômega. Então, a questão é, se U resolve esse negócio, U satisfaz essa equação. E, vamos dizer, na versão moderna, assim, você vai dizer que se U resolve isso daqui, U é uma solução fraca dessa equação, porque, na verdade, você vai dizer, para resolver isso, você vai supor que a F é de quadrado integrável, ela é Beg, e aí você vai achar esse U aqui com
uma derivada no sentido das distribuições com certas características que permitem dizer que isso daqui é satisfeito, isso igual a zero é satisfeito no sentido fraco. E depois, eventualmente, com condições adicionais, você pode dizer, não, é de classe C2, sei lá o que. Então, é isso. Aqui é meio que o seguinte, porque como, vamos dizer, o seu ômega é assim, então a função vale zero aqui no bordo. Vou fazer no caso de uma variável. Se eu tiver... Tem umas continhas para fazer que eu acho que eu não vou fazer. Imagina que eu tenho uma função que vale zero aqui em A e eu controlo f'. Então, essa é a minha f. Então, eu posso escrever que f de x é igual à integral de A até x de f'. E isso daqui, vamos dizer, uma coisa simples é dizer, suponho que eu sei que módulo de f' é menor que alfa. Então, isso aqui em módulo é menor ou igual que isso daqui, que é menor ou igual que alfa x menos A. Então, limitando esse daqui, eu limito esse. Mais ou menos isso, mas tem umas contas um pouco mais sofisticadas. Essas eu até poderia fazer, estou bem com elas na cabeça, mas não vou fazer. Então, a ideia é que isso daqui, esse J daqui, pode ser escrito assim, isso é maior ou igual que alguma constante vezes a integral de U ao quadrado mais a integral de FU. E esse cara daqui majora esse daqui. Isso aqui tem uma desigualdade tipo Cauchy-Schwarz. No nosso produto escalar, norma de U ao quadrado é igual a integral sobre ômega de U ao quadrado. Isso aqui é o produto escalar de F por U. Então, eu posso ler isso daqui como C sobre 2, U escalar U, mais F escalar U. Tá. Isso aqui é maior ou igual a Cauchy-Schwarz, C sobre 2, U, norma de U ao quadrado, menos norma de F, norma de U. Tá, vou botar norma aqui com 2 barrinhas. O Cauchy-Schwarz em ação aqui, todo o seu esplendor, né, no produto escalar não RN. Tá? E isso daqui é quadrático em norma, quer dizer, quando norma de U vai para infinito, isso vai para infinito. Né? Isso tem um mínimo, você pode até calcular aqui. Né? Então, esse funcional está sempre acima de um certo mínimo. E aí o argumento do Riemann, Dirichlet e tal, era, bom, então eu tenho um funcional, ele está limitado inferiormente, ele tem um ponto de mínimo, e esse ponto de mínimo resolve a minha equação. Aí, os alemães, né, Weierstrass, tal, não, peraí, mas não é assim, né? Nem em R, se você tem uma função limitada inferiormente, como é que você vai garantir que ela atinge o valor mínimo? Tem até o teorema do próprio Weierstrass, né? Que se uma função contínua, num intervalo fechado, é limitada inferiormente, então ela atinge o valor mínimo. Aqui, num espaço de dimensão infinita, não tem assim, fechado, limitado, é compacto. Então, essa coisa ficou sub júdice, mas o argumento era interessante. Você transformar esse problema num problema variacional e argumentar diretamente
do problema variacional. Aí ninguém teve que fazer mais umas décadas de matemática aí para dizer, não, vamos formular isso corretamente. Então, aqui, F vai pertencer ao espaço das funções de quadrado integrável a Lebesgue em ômega. A minha U vai pertencer a um espaço que a gente chama H01 de ômega, o espaço de Sobolev das funções que tem... tem uma definição, fecho lá das funções de classe C infinito. É o seguinte, você pega as funções que são de quadrado integrável, que tem primeira derivada de quadrado integrável, a Lebesgue. Esse zerinho é porque nesse espaço, você vai pegar o fecho do conjunto das funções C infinito de suporte compacto em ômega. Então, esse aqui tem o produto escalar FG, integral de FG. Esse aqui tem um produto escalar que vai ser integral de UV mais integral de gradiente de U, escalar gradiente de V. Mas como por conta desse zerinho aqui, e dessa ideia aqui, que é a desigualdade de Poincaré, você pode abrir mão disso e ficar só com esse aqui. Então, aí você prova... Aliás, fiz isso ontem. Na verdade, é que você deriva igual a zero. Usa uns teoremas importantes e aí você prova facilmente que esse negócio tem solução nesse contexto. E aí você vai dizer, tem uma solução. Então, esse negócio tem uma solução fraca. Mas significa, no final das contas, que você tem um espaço, que é o L2 de ômega, que tem um produto escalar, e que tem a propriedade que toda a sequência de Cauchy converge, então chamado espaço de Hilbert. E aí, para toda F, existe uma U pertencente a H01 de ômega, uma única, tal que J de U igual a zero. Essa U, você vai, por conta do que eu mostrei, se ela for mais regular, pensar ela como Laplaciano de U igual a F. E aí você faz o Laplaciano a menos 1 de L2. Esse cara daqui está contido no L2 de ômega. Então, do L2 de ômega em L2 de ômega, que leva o F no U. E esse Laplaciano menos 1A, ele também vai ser simétrico, porque ele é o inverso de um simétrico. Bom, tem que mostrar, mas... E ele vai ser contínuo, mas mais que contínuo, ele vai ser compacto. Significa que se você tem uma sequência limitada aqui, a imagem aqui tem subsequência convergente. E isso vai permitir você provar a existência dos autovalores e autovetores exatamente pelo método que... Tem um vídeo meu, não sei se vocês já viram um vídeo de teorema espectral, que a demonstração do teorema espectral. Fazer assim, em R3. Veio, assim, justamente o Dirichlet inventou essa função. Vamos dizer, devia ter alguma experiência, né? E sacou que aquela função teria essa... Se você fizer... Ele criou J de U igual a 1 meio integral em ômega de gradiente de U quadrado mais FU, de maneira que J' de U fosse Laplaciano de U menos F.
quer dizer, menos Laplaciano de U mais F. Então, ele estava com a equação, ele disse, não, essa aqui é a minha equação de Euler-Lagrange, isso aqui igual a zero. Deixa eu achar o funcional que corresponde a isso. E dizer, aqui vale a pena, porque tradicionalmente você pega um problema variacional que você não sabe resolver e transforma numa equação diferencial que você sabe lidar com ela, de qualquer maneira. Aqui eu pego a equação diferencial que eu não sei nada e transformo num problema variacional que eu consigo dizer, não, ele tem solução. Então, então isso que vai... Por que você precisa dessa coisa aqui? Porque quando você vai resolver A de U igual a lambda U, você imita esse negócio aqui. Porque esse cara daqui, ele, de certa maneira, ele é um meio da integral sobre ômega de gradiente de U vezes U. Por causa daquela integração por partes, ele vira isso daqui, menos isso daqui. Porque aqui você escreve isso, né, com divergência de U gradiente de U menos U Laplaciano de U. Quer dizer, esse cara daqui, quando você faz divergência desse cara, dá divergência desse cara dá gradiente desse escalar esse, que é o que você tem lá, mais esse vezes o Laplaciano. Então, isso daqui menos esse dá aquilo lá. Quando você integra esse daqui dá zero e você fica com isso daqui. Tá? Então, aqui, esse funcional, quando você está buscando A de U igual a lambda U, é natural você fazer o seguinte, pegar um meio do produto escalar de A de U por U e maximizar ou minimizar na esfera unitária. Por quê? Você vai achar um ponto de máximo aqui, ele está aqui, seu U, a derivada disso daqui, como esse negócio é simétrico, você vai fazer um meio de A de U mais H, U mais H, isso daqui vai dar um meio de A de U, U, mais um meio de A de H, H. Aí você vai ter A de UH e A de HU. Mas como é simétrico, você vai ter mais A de UH. Quando você derivar, isso daqui é zero, isso aqui é quadrático, morre, derivado em zero, vai ficar com isso aqui. Então, você vai ter que ter, quer dizer, a derivada disso daqui vai ser A de U, quer dizer, o gradiente, a derivada é A de U, H, então o gradiente é A de U. Então, o gradiente dessa função, chama-se aqui de F de U, nesse ponto U aqui, se é um ponto de máximo na esfera, o gradiente tem que ser perpendicular à esfera. Lagrange andou por aí. Então, o gradiente de F, que é igual a de U, vai ser perpendicular à esfera, então vai ser um múltiplo de U. Você acha um autovetor. Então, a mesma coisa você faz aqui. Você pega na esfera unitária de L2 de ômega, olha para esse funcional, né, para F de U igual a 1 meio de A de U, que você pode transformar em gradiente quadrado de U. Aí você acha um ponto, claro, aí você tem que garantir que tem um ponto de máximo. Então, a ideia é que você vai pegar uma sequência maximizante. Então, tem o N, tal que F de UN converge para o máximo. Esses UN você supõe na esfera unitária.
Aí, pela compacidade que eu falei, você tem uma sequência limitada, a imagem dela tem uma subsequência convergente. Então, os A e o N convergem para algum cara e você vai ter o seu ponto lá. Tá? Eu tenho roubado um pouco, não sei. Mas, quer dizer, é a mesma demonstração que você faz em RN, essa daqui, né? Funciona nesse caso, e aí você mostra que esse... E aí é o teorema espectral, para operadores autoadjuntos compactos. Que vai sair daqui a existência de uma sequência de autovalores não nulos. Você pode ter autovalores nulos. Pode, um monte dele. Vamos dizer, mas aí você vai ter no máximo uma quantidade enumerável de autovalores não nulos, e esses autovalores convergem para zero. Vão ser negativos, a gente já viu que eles são negativos, né? E vão convergir para zero. E aí você pode... Então você tem uma sequência de autovalores, tem uma... eles eventualmente têm que ter cada autovalor tem um número finito de autovetores, você pode supor os autovetores todos então ortogonais, e aí entra naquele esquema da série de Fourier. Você tem uma base ortonormal de autovetores no seu espaço. Então tem... São coisas que depois viram tópicos de álgebra linear, mas que têm uma origem mais árdua. Que horas são? Meio-dia. Então, bom, deu para chegar em algum lugar.